Oi, amados, eu me chamo Thaís e eu senti muito no meu coração de gravar esse vídeo aqui para compartilhar algo para você que é mãe, para você que é pai, algo que você possa estar passando ou já passou, enfim, vai se identificar comigo. E assim, queridos, eu sou cristã, sou evangélica e antes de ser mãe, eu tinha uma realidade, né? Eu vivia uma realidade, assim como você tinha a tua realidade antes dos filhos. E sendo mãe, hoje a realidade é outra. E no meu caso, eu tenho 3 filhos. Então, imaginem só, ter um filho já é muito desafiador, não é verdade? E agora imagina ter dois, imagina ter três ou mais, né? Eu tenho três. E, queridos, eu vou dizer algo para você. O inimigo, ele é muito astuto, né? Ele é muito astuto. Por isso que a palavra de Deus diz: vigiai e orai, vigiai e orai. Porque aquilo que é para ser bênção para a tua vida, que são os teus filhos, o inimigo, ele pode querer usar isso como um atrapalho para a sua vida. E nisso a gente precisa ter esse discernimento, que a gente não pode deixar que o inimigo, né, que o nosso adversário venha usar os nossos filhos para ser atrapalho, né? Os nossos filhos, eles são bênçãos de Deus. E amados, e na minha mente, quando eu engravidei da Pietra, que hoje ela tem 6 aninhos, a minha primeira filha, quando eu engravidei da Pietra, o inimigo colocou na minha mente que ia ser muito difícil eu ir para a igreja agora nessa minha nova realidade de mãe, porque a Pietra ia ficar chorando no culto, né? Podia atrapalhar os irmãos ali que estão prestando atenção. Então isso ele foi colocando na minha mente desde a primeira gravidez, sabe? E nisso, queridos, eu fui me distanciando de ser presente na casa de Deus. Não que eu estava fazendo coisas erradas, me desviei. Não, não é sobre isso, amados. Até porque tem muita gente que só sabe ser crente, que só sabe ser cristão dentro da igreja. E quando sai da igreja, parece um mundano, né? Enfim, vive uma vida bagunçada. Eu não, amados. Mesmo que eu não tivesse com frequência, sabe? Quando você é um membro frequente, participativo, né? Assim como eu era antes de eu engravidar. Eu era membro da igreja frequente, eu era participativa, me envolvia em tudo. E quando eu engravidei, o inimigo foi colocando isso na minha cabeça. Mas não que eu me desviei, tá? Eu tava buscando a Deus na minha casa, né? No meu jeito. Ia pra igreja algumas vezes, muitas raras vezes. Muito pingado, sabe? Muito pingado. E aí tá, queridos, e o inimigo foi botando que era, né, dificultoso, agora eu com o bebezinho, ia ter que ficar me levantando, balançando a Pietra para um lado para o outro, ela ia estar chorando, que eu não ia conseguir prestar atenção no culto, então era melhor ficar em casa, já que eu não ia conseguir ter essa atenção de prestar atenção no culto, então era melhor ficar em casa mesmo, né, porque aí eu iria para a igreja só para né, só para estar me levantando, enfim. E amados, e aí sim, amados, e nisso eu não me tornei mais aquela mesma pessoa que eu era antes, né, de ser mãe. E o meu esposo também, ele também não era mais aquele homem, né, que ele era antes de ser pai, né? A gente era muito envolvidos na igreja. E aí nisso, amados, foi ficando cada vez mais longe aquilo que Deus tem para as nossas vidas, foi se distanciando cada vez mais. E é sobre isso que eu vou querer falar e vai chegar o ponto. Porque Deus, para cada um de nós, tem algo específico, né? Creio que alguém que está me ouvindo aqui falar tem algo específico. Deus tem uma missão para a tua vida, Deus tem um ministério, Deus tem um chamado, Deus tem algo. E nisso, quando a gente não estamos firmados, alicerçados de verdade ali, né? Então vai se distanciando, vai se distanciando. E nisso, tá. Aí foram passando o tempo, né? Foi passando os anos, a minha filha foi crescendo. E como eu falei, eu ficava indo muito pingado mesmo para a igreja, quase nada, gente, quase nada. Ao ponto de chegar Natal, chegar virada de ano, que geralmente para nós evangélicos é muito
comum passarmos viradas de ano na igreja. E nisso eu já estava ficando sem passar a virada de ano na igreja, né? Passou um ano, passou 2 anos e eu não estava mais passando virada de ano. Por quê? Porque eu não estava mais acostumada a ficar indo para a igreja, né? Só estava cuidando da minha filha em casa, só estava ficando, cuidando dela, enfim, né? A gente se sente cansados também, vem ali o cansaço, né? Tudo muda. E aí, vamos lá. Aí eu engravidei novamente da Emanuela, que ela tem 2 anos, né? Tá perto de fazer 3. E aí engravidei da Emanuela, aí pronto, aí que o inimigo colocou na minha cabeça que agora que ia ficar mais difícil do que nunca. E aí eu confesso que muitas vezes, sabe, eu me peguei chorando com saudade de ser aquela cristã participativa na igreja. Sabe, eu ficava assim com saudade de ser aquela Thaís que estava indo para a igreja antes, que se envolvia, e enfim. E aí nisso, amados, engravidando da Emanuela, aí que ficou tudo muito mais distante, né? E hoje, amado, a gente está o quê? No ano de 2026 e hoje em dia eu tenho vivido a realização de promessas de Deus na minha vida, sabe? Sobre ministério, né? Deus começou a me confirmar o meu ministério. Isso hoje no ano de 2026. Só que antes de chegar aqui, né, no ano que nós estamos, eu tô contando esse percurso para vocês, né? Do quanto o inimigo ele é astuto, ele quer nos prender, sabe? Ele quer nos prender, ele quer nos parar. E nisso ele vai usando o que ele puder para te parar. O que ele puder usar como desculpas, né? Porque eu estava colocando os meus filhos como desculpa, né? Dizendo que agora eu era não mais só mãe de uma, mas mãe de duas, então era muito difícil ir para a igreja, né? Ou seja, tem que arrumar um, tem que arrumar outro, uma vai ficar chorando, a outra vai ficar chorando, uma vai querer isso. E olha, queridos, e olha que a igreja que a gente fazia parte, nessa época, ela tinha sala de crianças, né? E ela é uma igreja muito abençoada, tem uma estrutura maravilhosa para criança, né? A igreja dessa época, porque hoje em dia eu sou de outra, né? Porque eu me mudei de bairro, então pra gente ficou bem mais acessível ir nessa igreja nova. Mas vamos lá, então, antes de chegar aí, né? Na época que eu tive a Pietra, que eu tive a Manu, a gente ia pingado nessa igreja aí que ela tinha uma estrutura muito boa para criança. E para vocês verem, mesmo a igreja oferecendo salinha de criança e tudo, eu colocava as minhas filhas como desculpa. Toda vez eu tava colocando como desculpa, aí sabe aquele cansaço que a gente sente por cuidar de filho, né? Enfim, e aí, quando chegava perto da hora de se arrumar para ir para a igreja, eu já estava muito cansada, exausta, e eu ainda queria que Deus me compreendesse. Porque esse é o nosso erro, amado. A gente erra e ainda quer que Deus nos entenda. E ele não, eu já te digo logo, e ele não vai te entender. Né? Ele tá vendo a tua situação, só que ele não vai te entender. E sabe por que ele não vai te entender? Porque tem pessoas que estão passando por isso ou por situações mais difíceis e elas estão ali, elas não desistiram, elas se esforçam, elas estão ali. Então, por isso que ele nunca vai te entender. E então eu tava com esse meu pensamento, né? Deixava o cansaço muito, tá me parando. E aí nisso, né? Eu ficava falando de Deus na minha rede social, porque eu tenho um Instagram. E nisso eu falava de Jesus no meu Instagram, enfim, no meu ambiente de trabalho, porque como eu falei para vocês, eu não era desviada, eu apenas era aquela crente pingada que ia daqui a colar para a igreja, mas não era frequente, não era participativa, não me envolvia, eu tinha parado isso que eu vivia antes de ter filhos tinha congelado. E aí eu tava mais para membra visitante do que membra frequente. E aí, amados, aí nisso, queridos, eu engravidei do Josué, né? Porque eu sou mamãe de três. E nisso, vamos adiantar as coisas. E nisso, eu sou mamãe agora de 3, né? O Josué, meu filho mais novinho, tem 1 ano e pouquinhos meses.
Então, aí, pronto, aí que eu coloquei na minha cabeça, pronto, aí agora que tá difícil de eu voltar a ser uma crente frequente, uma cristã de verdade, que tá na igreja, né, buscando ao Senhor com compromisso, né, que tá ali presente. Aí, dentro de mim eu me entristecia, porque eu olhava a minha situação, mãe de três, e eu ficava assim, meu Deus, que difícil é ir para a igreja com toda a minha galerinha. Então, nisso eu estava fazendo aquilo que é bênção na minha vida, que é os meus filhos, fazendo eles serem atrapalho, né? Então, amados, depois, sabe como se a venda caísse dos meus olhos? E estamos, né, no ano de 2026 agora. E nisso, as vendas caíram dos meus olhos. E Deus me ajudou a ter a força, porque eu mesma não estava conseguindo ter forças para me decidir de ir para a igreja, mesmo que for difícil, e com todos os três, mas que eu iria. E a venda caiu dos meus olhos, a força Deus me deu, a força que eu não tinha, que eu não encontrava em mim. E hoje, indo para a igreja com meus filhos, né, que eu consegui vencer isso, vencer essa barreira. Nisso, amados, eu só atribuo, né, a glória a Deus, porque não é pelas minhas forças, é Ele que me sustenta todos os dias. Porque, como eu falei, nós se mudamos de bairro, já tem um tempo já que nós se mudamos, e nisso, a igreja que a gente frequenta agora, atualmente, que é bem pertinho da nossa casa, ela não tem salinha de criança, ela não tem, né, essa estrutura para crianças, não tem. Então, toda vez que a gente vai, os nossos filhos ficam com a gente, né? O meu esposo segura o Josué no colo, enfim, depois ele passa o Josué para mim, e nisso a Manu, que tem 3 aninhos, ela fica pedindo toda hora para ir no banheiro, para fazer xixi, para fazer o cocôzinho, aí se senta e levanta e pede de novo, sabe? Você que é mãe, você que é pai, tá entendendo. Aí meu esposo, sabe, fica com ela, aí depois ele fica com o Josué, e eu fico com ela, enfim. Essa correria, amados. Mas eu posso dizer para você que Deus me ajudou a vencer e ajudou meu esposo também, porque hoje nós estamos indo com nossos filhos, mesmo em meio a toda essa dificuldade. E o mais interessante é que quando a gente era da outra igreja, que tinha a salinha das crianças, que podia ser mais tranquilo, eu botava desculpas. E agora o que Deus fez? Nos colocou numa igreja que ainda não tem salinha de criança no momento, mas ele nos colocou para sermos forjados de verdade, né? Tem momentos em que eu não fico prestando atenção totalmente ali no que está sendo ministrado, pregado, porque o Josué está na fase de andar. Então eu sempre tenho que sair, me levantar, sair para andar com ele lá fora da igreja, né? Aí meu esposo fica, presta atenção, aí já tem dias que já é a vez do meu esposo de ficar andando com o Josué para me poder prestar atenção. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que, amados, é muito importante a gente vigiar nas ciladas do diabo, porque hoje eu estou tão feliz, né, com as portas que o Senhor está abrindo a partir do momento em que tudo se alinhou, porque faltava isso ser alinhado na minha família, sabe? E eu tenho um chamado para pregação, então eu estou muito feliz porque as portas estão se abrindo. Inclusive, sábado agora, né, eu vou estar pregando, sou a pregadora da noite lá da igreja. Ou seja, aquilo que estava muito distante por conta de mim mesma, porque Deus, amado, Ele tem algo para te entregar e Ele quer muito te entregar. Você que está me assistindo, eu quero te dizer que Deus tem algo para te entregar e Ele quer muito te entregar. Só que tem uma moto passando, só que, amados, tem coisas na nossa vida, assim como na tua vida, que precisa ser alinhado. Não é porque Deus te esqueceu, não é porque Ele não está te vendo, é porque tem coisas que de fato precisam ser alinhadas. Então, amadas, isso precisava ser alinhado na minha família. E hoje, mesmo com toda a dificuldade que é ir para a igreja, né, com os nossos filhos, porque não tem salinha também ali, então a gente está indo, a gente está indo, a gente está indo. E sabe, e cada vez que a gente vai, em meio a toda essa dificuldade de ir com criança pequena, porque a maior é a Pietra fica quietinha, comportada, porque ela tem 6 anos, só que a Manu ainda tem 2 aninhos e pouco,
O Josué tem 1 aninho e pouco, ou seja, então é uns perrengues. Mas toda vez que a gente tá ali, eu falo assim, Senhor, me dê força para passar por esse desafio, porque tudo na nossa vida é passageiro, né? Tá sendo um desafio agora, mas depois vai passar e tudo isso é para tua glória, né? Um dia eu sonhei em ter uma família, em ter meus filhos, igual meu esposo estava falando para mim, né? Que Deus fez ele lembrar que um dia ele pediu para Deus uma família, porque o meu esposo, ele aceitou Jesus, né? Isso há um bom tempo atrás. Quando ele aceitou, só era ele, né? Não foi a mãe dele. A mãe dele não acompanhava ele. Então ele sempre ia para a igreja sozinho, sozinho. Isso antes de me conhecer, né? Falando um pouco sobre ele, ele sempre ia para a igreja sozinho. Então esses dias, há pouco tempo, ele falou para mim, né, que Deus lembrou ele que um dia ele estava indo para a igreja sozinho, porque só ele tinha aceitado Jesus e os familiares dele ainda não. Só que hoje ele não vai mais sozinho, hoje ele tem a esposa dele que vai com ele, hoje ele tem os filhos, né? Nossos filhos estão presentes ali na igreja com ele. Então ele falou sobre isso, sabe? Que hoje em dia ele não vai mais sozinho. Então é sobre isso que eu quero falar para você. Então vamos vigiar, vamos ter cuidado para que o diabo não venha nos paralisar. Ele quer paralisar chamados, ele quer paralisar ministério com desculpas, com cansaço. Olha, o teu trabalho, por exemplo, um dia talvez você pediu essa porta aberta de trabalho e hoje Deus abriu, Deus te deu e o inimigo tem feito isso uma maldição, né? Um atrapalho. Aí você diz, poxa, eu tô cansado do trabalho, foi puxado. Aí nisso se joga no sofá, tá cansado, né? Não tem ali a força para se levantar, para ir para casa do Senhor, porque não é fácil ir cansado. Só que mesmo assim eu quero te dizer, levanta-te, levanta-te. Levanta-te e vá mesmo cansado. Renove tuas forças no Senhor. Levanta-te. Levanta-te, não deixe que o diabo venha te paralisar, te congelar. Viva, viva tudo que Deus tem para tua vida, porque talvez você não está vivendo tudo, nem a metade daquilo que Deus tem para você viver e para tua casa viver. Então te levanta, porque aquilo que um dia tu pediu para Deus, Deus te deu e agora tu não pode tornar isso um atrapalho. Então te levanta e vá tomar posse daquilo que é seu. Amém? E eu quero finalizar esse vídeo e que Deus te abençoe. Beijão.